Boa tarde, seja bem-vindo. Fique à vontade. Esse é o podcast Terapia em Foco, Conexões para a Transformação. E nós estamos iniciando agora uma série sobre ansiedade. Nós vamos destrinchar esse tema. Nós vamos entregar técnicas, orientações, reflexões para você implementar na sua vida e trazer inúmeros resultados para você e para sua família. Eu estou aqui com o Dr. Murilo Nascente, psiquiatra, o Rodrigo, estudante de psicologia, Ana Luísa, psicóloga, eu também sou psicólogo, e nós vamos trocar uma ideia, como se você estivesse aqui no nosso consultório, falando sobre ansiedade. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos vocês, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sente-se onde quiser, né? Se quiser usar a almofada, pode pegar, mas, na opinião de vocês, como se conceitualizaria melhor a ansiedade? Conceito é comigo. Tá. Conceito é com o filósofo clínico, né? Aquele que lava as palavras. Bom, a ansiedade ele tem um conceito biológico, que é um conceito bem científico, fechado, e ela tem um outro conceito existencial que é mais amplo. Mas quando a gente fala de ansiedade pura e simples biologicamente, ela é uma prima do medo, só que é um medo sem muito foco. É um medo de algo que a gente não sabe denominar. Então, é um fenômeno bastante humano, no sentido de que só os humanos são capazes de criar fantasias, tanto positivas quanto negativas em relação ao futuro. Então a gente chama de expectativa, geralmente quando está voltado para promessa de dopamina futura, que a gente chama de ansiedade, quando está focado na falta de dopamina futura. Então a gente imagina que algo vai dar errado, às vezes não sabe nem exatamente o que, e começa então a antecipar uma tragédia. E essa sensação e reação psicológica e física ligada a essa antecipação a gente chama de ansiedade. Do ponto de vista biológico é isso. Do ponto de vista existencial aí abre portas para muitas outras interpretações, porque para cada pessoa o fenômeno ele vai se apresentar de uma forma e vai ter motivos diferentes. Porque também a complexidade humana ela é relativamente difícil da gente abarcar. Mas eu acho que dá para a gente começar a conversa por esse conceito. Muito legal esse conceito, né? Inclusive, essa diferença entre ansiedade e medo é importante, porque as pessoas se confundem mesmo. Geralmente, o medo está mais associado ao perigo real ou imaginário iminente. E a ansiedade pode ser uma preocupação mais relacionada ao futuro do que aquilo que está iminente. E, na opinião de vocês, né, como que vocês veem os prejuízos, os benefícios da ansiedade na vida das pessoas? Eu, particularmente, considero que a ansiedade é muito importante para a preservação do indivíduo mesmo, em um nível esperado, proporcional às situações da vida. É muito importante ter ansiedade. Por exemplo, se eu não tivesse ansiedade, provavelmente eu não chegaria aqui a tempo, porque eu me acomodaria, eu acharia que daria tempo e não iria me movimentar para que isso aqui acontecesse, para que o pessoal de casa pudesse estar nos vendo agora. Como que é a visão de vocês sobre isso? Na minha concepção, a ansiedade é um comportamento normal do ser humano. É esperado até. Porque igual, eu até pensei num exemplo, final da Libertadores, Flamengo e Boca Juniors, que infelizmente não aconteceu. Mas daí... Ou felizmente. Não, antes, infelizmente. Né? Flamenguista aqui é infelizmente. Um jogador entra num campo sem um certo nível bom de ansiedade, sem prestar muita atenção, atenção desviada, o foco dele não tá ali. Então, a ansiedade, até certo ponto, ele é um comportamento normal do ser humano. Normal. Em momentos de... Eu vejo um animal, sei lá, tô no meio da floresta, escuto uma cascavel. É normal meu nível de ansiedade aumentar para aquele mecanismo de luta ou fuga meu ser ativado, de eu correr, sei lá, o que eu faço, grito. Então é esperado que o ser humano sinta ansiedade em certos níveis normais. É esperado. É um comportamento normal. Mas nesse caso, você deu um exemplo de você estar na floresta, ouvir o som de uma cascavel e aí você experimentar o medo. Isso. Porque aí o medo... Porque perigo tá ali, iminente. Tá ali. Sim. Agora, a ansiedade seria você estar lá na sua caverna, pensar assim, cara, eu vou ter que tomar água. E talvez... A cascavel integra. Né? E às vezes não tem nem nome, né? É simplesmente aquele mal-estar. O que vai estar me esperando? O que vai estar me esperando no caminho?
Então a ansiedade, ela te move, mas ela também te prende. Sim. É difícil você imaginar ser humano sem ansiedade, porque parece que faz parte do escaninho que já, assim, ser humano é ansioso, né? Então, é até engraçado. Se eu não tivesse ansiedade, se você não tivesse ansiedade, você seria de outra espécie. Porque enquanto você estava falando, eu não teria chegado aqui, eu estava costurando na minha cabeça os fenômenos que não teriam acontecido com você hoje, se tivesse ansiedade, você não existiria. Sim. Não é? Faz parte da curva vital inteira. Você é entremeado, você é uma costura de ansiedade. Então, é impossível até a gente imaginar essa figura humana sem ansiedade. Ou para o bem ou para o mal, ela está aqui com a gente, nós vamos lidar com ela. Você acha que tem um caráter genético evolutivo nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Sobrevivência, né? Eu acho que é adaptação da espécie, sobrevivência, né? Define o ser humano. Não, e o quanto as pessoas tendem a julgar, reprimir a ansiedade, não considerar esses fatores protetivos importantes para a preservação Sim. e para o bom funcionamento do indivíduo. Um questionamento importante é assim, por que nós estamos falando sobre ansiedade com tanta intensidade? Por que a ansiedade tem se tornado um tema tão frequente? Por que as pessoas chegam ao consultório e como primeira queixa, falam assim, eu sou muito ansioso, sempre fui, minha mãe sempre falou que eu era ansioso. Essa palavra, ela vem sendo soprada no ouvido das pessoas por causa de qual tipo de mecanismo e com qual interesse. Porque não foi sempre assim. Eu sou psiquiatra já tem mais de 2 anos. Mais de 2 anos? Já tem mais de 2. Uns 30, né? Tem uns 20, mas não, a ansiedade nem sempre foi a mola mestra do consultório. Né, tão latente assim na sociedade. Não mesmo. Como é que você vê essa mudança no tempo? Eu vejo assim, que existem forças ocultas com interesses nem sempre confessáveis que ditam os padrões, né, da ciência, ditam os padrões das narrativas. Então, nós hoje, talvez a ansiedade nem esteja mais no top. Hoje o TDAH está no top, né, o déficit de atenção. Então, a maior parte das queixas em consultório é sobre dificuldade de atenção. Mas há pouco tempo atrás era sobre ansiedade, mais tempo atrás, depressão. E assim, autismo também teve em alta durante um tempo. Interessante que quando se começou a prometer que o canabidiol resolveria grande parte dos sintomas de autismo, agora parou a promessa, também parou, o autismo deu uma sumidinha. Então tem muita relação com indústrias, né, que lucram com a venda, né, do tratamento para a doença. Se você vai vender o tratamento para a doença, é bom que você venda a doença também. Então talvez tenha uma relação disso. Produzir a doença de alguma forma. Chamar algo que é natural. Ou favorecer esse processo de adoecimento. Porque desconfortável é. Aqui a gente não vai discutir se é ou não é desconfortável. Desconfortável é. Agora, se tudo que for desconfortável for doença, interessante, a gente teria que anestesiar o próprio corpo, né? O sujeito, né? É o processo de patologização que a gente vem falando, né? O processo de patologização da angústia, do sofrimento, da tristeza. As pessoas não conseguem identificar aspectos saudáveis e naturais de certos sintomas, sensações, percepções que são próprias do sujeito humano, né? E esse processo de patologização, de medicalização, ele é muito produzido mesmo, né? Não só pelas indústrias, né, ou pelo lado oculto que você traz, mas pela própria sociedade, pelo produtivismo, por tudo aquilo que se espera dos sujeitos, né, e que é dado enquanto característica patológica para aquele sujeito que não se adapta, não se adequa. Então, o remédio vai ali, resolve, ameniza, trata, né? Ou promete, né? Ou promete. Promete. E às vezes até só a promessa por si só, de alguma maneira, traz alguma amenização do sofrimento para as pessoas. Né? Tem um efeito placebo por aí. Mas me parece que depois da Revolução Industrial, nos importamos, ou pelo menos a sociedade se importa um pouco mais com como as pessoas estão conseguindo produzir. Né? Isso. O quanto elas estão conseguindo ser mão de obra intensa, mão de obra empenhada e qualificada, e acaba que esses problemas sendo colocados, ou problemas que são naturais da humanidade sendo colocados como anormais, indicam que as pessoas precisam estar 100% bem, né? Estar 100% produtivas o tempo todo, não pode ter sofrimento, afinal tem que continuar produzindo e gerando riqueza, gerando valor à sociedade, enfim. É difícil, né, sair desse mecanismo social. Mas, nesse sentido, ansiedade, então, a gente pode falar que, em certo grau, em certo nível, é um aspecto
um comportamento natural do ser humano. Até que ponto, então, a gente pode considerar a ansiedade já como uma patologia, um caráter negativo para o ser humano? Como que eu consigo verificar, diagnosticar isso? Você tem um padrão hoje, né? Um padrão de diagnóstico, o DSM-5, ele dita os critérios. E a gente eu posso aqui fazer o papel assim, eu falo como é o DSM-5, tá? A gente pode questionar os critérios do DSM-5. São dois posicionamentos diferentes. Em teoria, a ansiedade ela é positiva quando ela te empurra e ela passa a ser doença quando ela te paralisa, quando ela tira a sua produtividade. Mas aí você... Por que o riso? Eu fiquei curioso. É porque você estava Acabou de falar comentando nisso, sobre né? isso, né? Você estava comentando sobre isso porque o que é ser produtivo, né? E o tanto que as pessoas elas têm uma imagem muito rasa do que é produtividade e do que isso significa. Eu poderia citar aí 200 exemplos do tanto que as pessoas elas têm dificuldade de achar uma linha que seja mais egocintônica, que não seja tão egodistônica, no sentido de estar sempre achando uma resposta fora para as angústias. Quando a gente era criança, nossas casas eram casas de quintais grandes. A gente morava. Aí nossa avó trazia o peão da fazenda, morava lá com a gente, tinha horta. Na casa da minha avó criava um veado lá no fundo. A gente dava comida para ele. Então, era assim o mundo. De repente, na televisão, a gente começou a ver pessoas morando em apartamentos e comendo em restaurantes, tomando refrigerante, aquelas novelas, exatamente, que o pessoal tomava um drink e tudo, e a vida era mais acelerada. E aquilo ficou obsoleto. E as pessoas começaram a morar em apartamentos, comer em restaurantes e tudo. De repente, se exauriu essa ideia de busca, né, a busca da falta, e aí viu que não era ali a resposta. Então as pessoas agora começaram a mudar para os condomínios fechados e buscar uma vida bem parecida com aquela que nós tínhamos com as nossas avós. De tal forma que as pessoas elas não sabem exatamente o que elas estão procurando. Então a produtividade, quais são as pessoas que a gente admira? Eu tenho, se a gente colocasse uma lista aqui, pelo menos das pessoas que eu mais admiro, se eu fizesse uma lista aqui, nenhuma delas seguiria o padrão de produtividade de hoje. Nenhuma delas, das pessoas que eu realmente admiro, que eu, tipo assim, tiro o chapéu. Tipo assim, Cecília Meirelles, não segue o padrão. Mahatma Gandhi, não segue nenhum padrão. A gente poderia ir para nomes mais próximos. Guimarães Rosa, não seguia um padrão. Então, quer dizer, você pega um cara que cultiva o ócio e que escreve versos e que toca a sua alma de um jeito sensível, esse cara não tem a produtividade que se espera hoje. Clarice Lispector, se você olhar a Clarice Lispector com um olhar profissional, você faz diagnóstico dela. Você faz um diagnóstico, ok? Tem vídeos dela. Até convido o pessoal que está assistindo a gente para depois olhar a Clarice Lispector. Se for profissional da área de saúde, você consegue fazer um diagnóstico dela. Mas você não tem autoridade nem para se falar alguma coisa, porque ela é de uma grandiosidade, ela toca o humano com uma forma tão maravilhosa que assim o diagnóstico fica um detalhe diante daquilo. Então essas pessoas que de fato a gente admira, elas são obsessivas, ou elas são oculistas, ou elas são qualquer coisa, menos normais e produtivas, dentro de uma caixinha, igual a gente imagina. Então, e aí? E aí você vai dar o remédio para fazer o quê? Para não deixar ninguém mais ser admirável? Talvez seja isso. Então é questionável. Embora existam os critérios, eles têm utilidade. Aqui eu não vou falar contra a medicina. Existem critérios, eles são úteis em vários aspectos. No entanto, a padronização cega ela é um pouco complicada. Sim. Um filtro para tentar identificar como essa ansiedade ela está, a intensidade e a frequência, né? O grau de prejuízo que a ansiedade provoca na vida dessa pessoa, né? O grau de prejuízo social, individual também, e a duração disso. No trabalho. Que hora que acorda? Consegue acordar na hora certa? Consegue dormir na hora certa? Levanta e faz suas coisas? Você escova os dentes direitinho? É isso, cara. Olha que louco. Isso, né? Isso. Porque se você não fizer as coisas conforme é esperado, você está doente. Está doente de quê? Vamos arrumar um nome para essa doença. Ansiedade. Agora, a ansiedade ela faz parte de todas as situações, inclusive as boas. Então, vocês estão dizendo
ou talvez nós estamos compreendendo que esse contexto todo, essa construção histórica, cultural, proporciona sofrimento? Eu estou dizendo que carece de mais reflexão. A gente não pode negar a existência da ansiedade enquanto entidade, como fenômeno. Ela é um fenômeno, é real. A gente assiste esse fenômeno, a gente experimenta esse fenômeno. A gente experimenta o sofrimento. O sofrimento, às vezes, ultrapassa limites de produtividade existencial e não de produtividade capitalista, de produtividade, assim, de você entrar em contato com os seus conteúdos. Às vezes a ansiedade, ela ultrapassa isso. Eu já experimentei em pacientes, em mim mesmo, diversas situações em que você fica cego, ela para de clarear a mente, ela faz obscurecer. Portanto, existe o adoecimento pela ansiedade. No entanto, não é tão preto e branco, ele tem os tons de cinza. Os tons intermediários, né? E assim, acho que existem fases da vida profissional das pessoas. Existem as fases em que as pessoas elas devem, de fato, gravar os protocolos. Isso dá segurança. É necessário. O cara está saindo da faculdade, começando, ele tem que decorar tudo quanto é critério mesmo e aplicar aquilo igual matemática. Então, você ok. grava. Mas em determinado momento, é necessário que você vá além disso. E quando você começa a ir além, você questiona, porque quem fez aqueles critérios foram pessoas como você mesmo, que estavam numa maturidade profissional muito próxima à sua. Então a gente poderia estar sentado discutindo o DSM em algum momento e vendo o que aquelas pessoas estavam pensando, o que tinha por trás daquele pensamento, o que tinha por trás daquela época. Então é claro que existem excessos, né? Qualquer pessoa que tenha contato com o DSM vai fazer um diagnóstico próprio. Qualquer pessoa. Em algum momento, algum código ali vai te enquadrar, né? Sem dúvida. Então, é disso que a gente está falando. É um fenômeno real, porém, é um fenômeno supervalorizado. Agora, as instâncias disso e as especificidades momentâneas para cada pessoa, isso aí é a esclarecer. Mas, assim, sem dúvida. Isso dá a noção de que cada indivíduo é uma pessoa singular que merece um olhar particular, né? Um olhar que, além das referências científicas, além das referências de DSM, da psicologia, da psiquiatria, é preciso ser contemplado ali na sua apresentação, no consultório ou na vida aí mesmo. Porque um comportamento, sim, está servindo para alguma coisa. A gente tem que entender o porquê ela está adotando aquele comportamento. Se é um comportamento realmente disfuncional, sem sentido nenhum, um comportamento que existe algo por trás a mais disso. Eu vejo assim. E aí? Quando identificar maneiras de lidar com a ansiedade? Tem pessoas que desenvolvem maneiras pessoais mesmo de lidar com a ansiedade. Eu acho que vocês aqui, como pessoa física e não jurídica, já sofreram com ansiedade? Como é que foi a experiência de vocês nesse sentido? Se já tiveram crises de ansiedade? Eu, particularmente, tive algumas crises não tão intensas quanto uma crise de pânico. Mas, e vocês? Compartilhem um pouco da experiência de vocês com o pessoal de casa. Já teve, Ana? Olha, é engraçado. Quando a minha rotina fica muito intensa, o meu mecanismo é um pouco oposto à ansiedade. Parece que eu me deprimo um pouco mais, sabe? Muito mais do que me acelero. Não sei se é algum mecanismo de defesa, alguma coisa assim. Tô trabalhando em análise, tô tentando descobrir. Mas sim, né? Existem momentos assim... nunca quis enquadrar em um ataque de pânico, alguma coisa do tipo, até porque eu acho que eu nunca tive sintomas compatíveis com isso. Mas momentos de extremo estresse, de extrema ansiedade, com certeza já. Né, em naturais e em momentos que eu acredito que talvez tivessem ultrapassado um pouco a barreira do esperado, né, do meu normal. E eu sempre tento me usar enquanto critério de comparação. Eu acho que é um outro exercício também muito fundamental. Porque se a gente acaba se comparando, né, às outras pessoas, a colegas, a tendência é que a gente sempre... A gente quem? Eu, né? Vocês. Quem tá em casa, todo mundo, né?
de a gente se frustrar. Sei não, na hein? maioria Se é das todo vezes. mundo, não. Eu, pelo menos. Eu costumo brincar que, assim, o que eu não consigo aferir, eu não vou me precipitar dizendo. Mas bem provável que a maioria Mas é das uma pessoas... tendência, muitas vezes, a gente se É só uma comparar. forma de te provocar, como se estivesse no Isso é a consultório, mesmo a premissa se da apropriar. fenomenologia. A se apropriar do próprio discurso, né? Isso é a Muito premissa. obrigada pelo peteleco existencial. Mas com certeza já. E você, doutor Murilo? Ixi, se eu fosse contar as crises de ansiedade que eu já tive aqui, a gente ia ter que passar dois dias. Eu nem me lembro das primeiras. A primeira eu lembro porque ela é marcante. Ela é marcante, né? A primeira crise, mas tive demais. E é um fenômeno frequente foram pra crises, mim. assim, totalmente imprevisíveis, né? Que seria mais característica ali com o transtorno do pânico. Ou não? Já tive de todos os modelos que você imaginar. Eu só passei a ter crises previsíveis, como você está falando, depois de um trabalho assim, hercúleo, para sair do liga a chavinha e liga o pânico. As pessoas que estão nos ouvindo, que sofrem de ansiedade, elas sabem. Tem um momento em que simplesmente a leitura da realidade muda. A pessoa que sofre com a ansiedade patológica, que a gente chama aqui, ela simplesmente, nós estamos aqui conversando e a conversa está amistosa. Por algum motivo que é inexplicável, é irracional, pap, a chave muda. E esse ambiente fica ameaçador. Essa conversa fica ameaçadora, o fazer tudo fica ameaçador. A contagem do tempo fica diferente, os fenômenos demoram muito mais. E assim, aí você fala, mas para com isso, não é, eu não quis fazer isso. É um negócio que acontece. Uma resposta automática. Né? Automática. E no máximo, se você tiver muito, muito, muito presente, você é capaz de esperar essa resposta passar e voltar mais ou menos para o eixo. Quando você não está treinado, aí você adoece, porque aí você desenvolve a ansiedade antecipatória. Aquilo te assusta tanto. Você não quer ter mais, né? Nunca mais eu quero sentir aquilo. Eu não quero ter mais. Só que se eu tivesse aqui agora, eu ia ficar achando engraçado. Provavelmente. Sim, sem dúvida. Se eu tivesse aqui, porque eu estou muito em casa. Então, eu ia achar engraçado. Eu falo, putz, isso é hora. Internamente, né? Até hora, que coisa esquisita. Será que vai me dar uma dor de barriga? Eu ia pensar assim, já vai me dar uma dor de barriga? O que está acontecendo? Que absurdo, que trem. Ou vou ficar gripado? Será que vai me dar uma febre? Talvez eu ia imaginar que alguma coisa assim, meu corpo reagindo. Porque realmente eu estou relaxado, não tem nada para me deixar tenso aqui. Agora, vez ou outra, eu não consigo identificar qual foi o que o pessoal comumente chama de gatilho. Eu fico assustado, eu tento esperar passar. Geralmente passa em 10, 15 minutos. E aí você não deixa virar o pânico. Porque o pânico é a leitura psicológica que você faz da reação física que você tem, da reação biológica. A reação é estranhíssima. Muitas pessoas chamam, a gente dá o nome de desrealização, que é, de repente, a realidade mudar. Então eu posso te dar exemplos que já aconteceram comigo. Você está dentro de um avião indo para, sei lá, no caso eu estava indo para a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Estou sentado lá bem de boa, ansioso. Não, com expectativa para a Bienal. Falei, nossa, vai ser muito legal, vou chegar lá, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. De repente o cara fala assim, ó, tripulação portas em automático. Aí eu escuto um estalo do meu lado. O que significa isso? É a porta. Tripulação portas em automático significa, vocês não abrem mais as portas do avião. Eita. Está na minha mão. O piloto fala, tripulação portas em automático. Toda vez que vai começar o táxi, ele tranca e aí você ouve o estalado da porta travando. E por algum motivo que só Deus sabe, em um dos 200 mil voos que eu já fiz, em um deles, essa frase me virou a chavinha. Essa frase me virou a chavinha. Eu estava perto da porta, ouvi o estalar da porta. De repente veio um pensamento, poxa, se eu quiser sair, eu não posso sair mais. Se eu quiser levantar, eu não posso levantar mais. É uma leitura muito... Cara, é assim... Peculiar, né? Peculiar. E Muito assim, comum na agorafobia, né, Murilo? A agorafobia seria o oposto. Esse seria a claustrofobia. Esse sintoma que eu tive naquele momento foi claustrofobia. Avaliando mais o conteúdo, era porque era fechado, não? Porque era fechado. Eu não podia levantar. Entendi. Eu não podia levantar e tudo. E assim, muito difícil de controlar. Nesse dia, inclusive, eu pedi para levantar e caminhar pelo corredor, porque falei para a moça, falei, olha, só não falei que eu era psiquiatra. Falei, estou ansioso, eu tenho um pouco de dificuldade para voar. Mentira, eu até piloto. Mas naquele dia,
Aí eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade para voar. Ela não me conhecia mesmo. Eu posso caminhar aqui? Tudo bem, senhor, tudo bem. Caminhei, fui até no fundo, fui até o banheiro, lavei o rosto, voltei. Sentei ainda desconfortável, mas sem o disparo. O disparo inicial é horroroso, Wesley. É horroroso. O primeiro disparo, quando você vê que a crise vai vir e você não sabe que intensidade ela vem. Nossa, Deus, é muito... Porque a crise ela pode te dominar a ponto de você não conseguir ficar ali. Ela tem esse potencial, sim, para qualquer pessoa. Só medicado, né? Não tinha um sublingual ali naquela hora? Não, você anda com isso quando você está tendo crise com frequência. Eu tinha anos que eu não tinha uma crise. Totalmente. Mesmo. Aí eu fiquei ali, minha esposa não podia pegar na minha mão. Eu me sentia preso do contato físico dela, como se ela fosse me... Aí... Esperei passar, decolou o voo, depois de uns 15 minutos de voo, estava de boa. Obrigada. Estava tranquilo. E foi passando, foi lá no final, quando foi pousar, já foi, aí fez o escala e tudo, no segundo voo, já não teve nada, aí eu fiquei até prestando atenção, vamos ver, ela vai falar de novo, né? Trancou a porta, não me afligiu. Assim... Como é que você elaborou depois essa situação? Assim, como que você, depois que aconteceu, depois que vocês aterrissaram, o que passou pela sua cabeça? Como você trabalhou aquela situação na sua cabeça para que, de alguma maneira, você pudesse favorecer, em outro momento, uma situação parecida? Não, sim. Aquilo não me trouxe nada, nem de bom nem de ruim. Já é um ganho. Muitas vezes a ansiedade te traz insights poderosíssimos sobre a sua vida. Eu já experimentei isso. Eu já experimentei perceber que estava lidando com uma situação de uma forma extremamente inadequada e falei, essa ansiedade, essa sensação de estar no limite, de fato ela está me mostrando que eu estou no limite e eu preciso revisar caminhos, mas quando é muito específico assim, não me trouxe nada. O que eu hoje percebo é o seguinte, eu fiz uma lista de uns 15 itens porque eu queria muito viajar e eu tinha coisas atrasadas. Passei o dia correndo para resolver todos os itens e ticar na agenda para poder viajar. Quando terminei, me deu aquela sensação de que, terminei, vou viajar. Entrei no voo, acho que foi o momento que ia relaxar, meu cérebro ficou confuso sobre podia ou não podia, vou viajar, mas tem uma lista ainda, e acho que foi isso e tudo deu aquele negócio. Interessante. Pode ser, né? Uma possibilidade, esse tipo de conteúdo. Se você pensar bem, Wesley, nós somos seres que tivemos o código genético selecionado numa época que a gente vivia nas cavernas. Sair da nossa caverna e ir para a caverna do vizinho era um risco. Então não é muito infrequente as pessoas não conseguirem dormir fora de casa. As pessoas não conseguirem usar o banheiro de outra casa ou de uma instituição, num colégio, ou não conseguirem ir ao banheiro, porque as pessoas têm medo ou insegurança ou algo que ansiedade. Por quê? Porque provavelmente isso foi um mecanismo de defesa muito importante em determinada época da nossa existência. Porque realmente, enquanto você tinha uma rotina muito fixa, um lugar que você toma água, um lugar que você pega fruta, estava tudo seguro. Se você saísse daquela zona, o risco era muito grande. Então era bom que você fosse hiper vigil, hiper atento. Então eu acho que o nosso código genético ele não foi selecionado para você passar o dia fazendo coisas aqui, para pegar um voo, viajar 2.000 quilômetros e passar em outro. Então eu acho que é meio que natural de todos nós, meio inconfessável para a maior parte das pessoas. Eu não estou nem aí falar que eu fico com ansiedade. Isso não me diminui nada, mas para algumas pessoas isso talvez seja um tabu. A pessoa não quer falar que viaja e não dorme na primeira noite. Isso pode até se expandir para tudo que é novo, né? Para novidade, para as mudanças na vida. E muitas pessoas acabam sofrendo muito com essas mudanças, com possíveis mudanças. Eu tô me sentindo o bichinho das cavernas, porque eu sou muito territorialista, assim. Eu tenho muita dificuldade de me adaptar a novas realidades. Eu sou uma pessoa muito controladora. Eu acho que isso diz. Olha eu aqui, né? Já entregando a... Mas é isso aí, ó. É isso aí. Mas eu sou uma pessoa muito controladora. Eu tento controlar desde as tarefas que eu preciso executar no meu dia, né? Missões, cheques ali, né? Eu tenho listinha de organizada. Todos os dias, muito organizada. Agenda. Sou um pouco controladora nas minhas relações também, de amizade, relacionamento afetivo, familiar, tudo. E acho que também é um traço, né? Porque quando eu saio um pouquinho desse roteiro, eu me desorganizo, né? E aí eu comecei a me lembrar também de um período da vida que eu comecei a descontar na comida, né? E a compulsão alimentar, muitas vezes, é uma das maneiras, né?
e por vezes socialmente aceitáveis de a gente lidar com a ansiedade. E muito comuns também, né? Eu acho que até na clínica mesmo é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que, ao se depararem com situações inusitadas, novas, ou que saem ali do controle, né? O hábito de comer, como se comendo muito você retomasse o controle de alguma coisa, então descontasse, né? Toda aquela angústia, aquela ansiedade mesmo, né? E, sei lá, dividindo enquanto relato pessoal também, já experimentei esse tipo de relação com a comida, assim, que eu considero disfuncional, porque é uma quantidade desproporcional de comida que a gente come em pouco tempo para lidar com algo que é interno, né? E a partir do momento que eu comecei a refletir essa conduta, eu passei a entender que o buraco era mais embaixo, que se eu continuasse naquele processo, sei lá onde eu ia parar, né? Eu acho que foi um pouco desse exercício que você falou, Agora, né? pensa essa descrição que você acabou de fazer, pessoa com tendências mais controladoras, né? Que quer a previsibilidade mesmo. Pensa todas essas características e você não sendo organizada. Pelo menos na minha experiência, parece que essas pessoas são mais suscetíveis às crises de ansiedade, ou pelo menos alguns tipos de crises, porque parece algo incomum entre as pessoas mais ansiosas. O controle, o querer ter o controle do futuro, dos outros, do que vai acontecer. E aí, quando não se tem esse controle, crise. Então, de certa maneira, a organização, você ser assim mais metódica, pode te segurar um pouco, porque te dá um pouco de previsibilidade do que tende a acontecer, né? Então, inclusive, a rotina, uma organização é uma das formas de se organizar melhor e evitar algumas crises de ansiedade. Eu tenho uma segurança a mais, né, sobre o que vai ocorrer. Se minha ansiedade é sobre o que vai ocorrer, o que pode ocorrer, eu tenho uma segurança. O que eu posso fazer em relação ao que pode ocorrer? Desde que a gente não seja rígido com isso. Porque, e aí, quando o dia não sai como a gente planejou, aí vem uma frustração e aí, né? A gente tem que ser flexível também, planejamento mínimo, razoável. Realizável acho que o ideal. E eu gosto de trabalhar também com as possibilidades, tanto as positivas quanto as negativas, né? E, inclusive, eu noto que muitas pessoas não abrem aquela porta do que é ruim ou possivelmente negativo nas possibilidades. E eu sugiro que abram e vejam, porque geralmente é como se fosse um caminhão que chega na porta da sua casa, totalmente coberto, e você não sabe o que tem dentro. É o medo associado à ansiedade ali. E aí você abre, geralmente não tem nada, ou tem coisas pouco relevantes, porque de fato parece ser uma tendência também a gente amplificar os riscos, né? Pode ser desproporcional essa projeção. Ou proporcional, se for a gente vai ter que lidar com isso. Mas se for desproporcional, considerar também a capacidade adaptativa de cada um, né? Como eu poderia me adaptar a esse risco, a essa possibilidade negativa. Eu ouvi no relato de vocês três agora, eu noto que o exemplo da Ana, o exemplo do Murilo, e esse exemplo agora de eu olhar e verificar se tá bom, eu tô imaginando uma situação muito catastrófica, mas será que é tanto assim? E isso, os três relatos, parece que utilizaram muito a racionalidade. Eu coloco um aspecto racional sobre aquele comportamento, para eu analisar se aquele comportamento de fato ele está de acordo com a realidade. E isso é uma ferramenta que nós podemos utilizar, ou seja, tentar frear meus estímulos, aquele caráter genético, aquela reação física quase não, é uma reação física, taquicardia, sudorese. Eu tentar colocar aspectos racionais, me trazer para a racionalidade sobre aquele evento, pode me ajudar? Pode ajudar, mas nós devemos admitir que muitas vezes isso não será possível, principalmente em crises agudas. Sim. Engraçado, é porque a racionalidade é quem gera os sintomas. É interessante, né? Que paranoia. Não é, a linearidade não é exata assim, porque você pensa, então eu vou jogar a luz. Não, é o fato de você ter jogado a luz racional é que você achou o risco. Me dá um exemplo, Murilo, pra gente trabalhar. A origem desse... A origem é a racionalidade. A origem é a racionalidade. Um garoto está prestando vestibular. Vou passar ou não vou? Vou fazer medicina ou vou fazer o doutor? Não passar. Pois é.
o que eu posso controlar diante disso, né? Pois é. Estudo, Agora, dedicação. por que ele está ansioso? Porque ele raciocinou. Uhum. A origem dessa ansiedade, ela não é do ambiente. Ela é da leitura que ele faz de um futuro. Uhum. E essa leitura é completamente racional. Então você está tentando apagar incêndio com fogo. Na verdade, quando eu acredito que o Rodrigo falou sobre racionalidade, a gente trabalha a cognição de uma forma mais geral. É modular então faz a parte, racionalidade. Isso. Mas Modular. faz parte de um conteúdo cognitivo essa interpretação que se tem até de forma automática. Por exemplo, e aí você me contou um dia uma hipótese que foi: você está à noite na sua casa, no escuro, e você começa a andar e pisa numa superfície gelatinosa, molhada e gelada, sei lá. Qual que seria a sua reação automática nesse momento? Qual seria de vocês? Eu achei que eu tô pisando uma barata, meu Deus do céu, tem algum Pula, coisa grita que... e corre. meu Deus, rato, sei lá. Eu grito, Nossa, né? sei lá, ficar com Ah, nojo. sim, é isso. Mas é uma resposta que é muito rápida, é muito Automática. automática. Mas mesmo sendo automática, faz parte de uma construção, que pode ser social, pode ser biológica, enfim. É uma compreensão sobre aquele estímulo. Que posteriormente, por mais que naquele momento da crise aguda foi automática, você pode tentar dar outro significado, trazer previsibilidade a esse estímulo. Sim. Pelo menos essa é a tentativa, né? É isso que eu quis dizer, de adotar formas de interpretar aquilo que eu estou sentindo como uma forma de substituir aquele comportamento, aquele pensamento, aquela ideia que eu tenho sobre aquele evento de uma forma, tentar substituir isso por algo mais real, algo mais palpável. Exemplo pessoal, aqui no podcast agora. Estou ansioso? Estava mais ansioso quando começou, mas estou ansioso. Essa ansiedade, ela poderia me parar. Eu poderia não vir aqui, eu poderia me evitar de me expor, que isso é outra técnica de você se expor àquele evento, para você verificar pela realidade que você está vivendo, se aquela ideia que você tem, aquela ideia prévia que você tem sobre aquele fato, aquele evento, se ela tem suporte realista ou você só está tendo uma reação, uma ideia muito pior daquilo que é a realidade. Por isso que eu fiz? Eu falei pro nosso editor ali, falei pra ele, olha, falei desse jeito, eu sou maluco de vir aqui, né? Médico, 2 psicólogos, eu estudando de psicologia, 2º período, sou maluco, mas aí eu projeto na minha cabeça, racionalmente, o que de pior pode acontecer? Eu sou um estudante, teoricamente não se espera um conhecimento super científico, sou um estudante. Profissionalmente, minha profissão ainda não está estabilizada, não sou um profissional ainda. O que eu tenho a perder? Nada, só tenho a ganhar com conhecimento e aprendizagem. Então eu tento trazer o que eu fiz, né? Seria o ideal, mas eu não faço isso sempre. Eu tento trazer aspectos racionais para aquele evento. Para aquilo eu conseguir modular meu comportamento. E esse comportamento, toda vez que eu for para um podcast, se eu não utilizasse essa técnica, toda vez que eu fosse, ou toda vez que eu tivesse que apresentar um trabalho, qualquer coisa que seja, eu sentiria aquele mesmo sintomas, aqueles mesmos sinais. Adotando uma técnica assim, eu consigo alterar aquele comportamento para um comportamento mais funcional, diminuindo meu nível de ansiedade e trazendo benefício para mim, que é o quê? Eu estar aqui hoje no podcast, aprendendo com o Murilo, com o Wesley e com a Ana. Então eu penso assim, quando eu trouxe o aspecto racional, que eu entendo que quando uma pessoa projeta o futuro, ela usa aspectos racionais. Com certeza usa. Cognição, os aspectos racionais. Porém, quando você projeta sem vivenciar de uma maneira muito pior daquilo que pode ser, naquele momento ali não está ativando aspectos racionais. Estão ativando aspectos automáticos. A os forma que eu automáticos não são racionais? Dependendo do ponto de vista teórico, não. Porque a gente separa aspectos racionais mais com córtex pré-frontal, Pensa num raciocínio círculo. lógico. Pensa num aí- círculo. Já Pensar no ativou. círculo. Já Eu ativou. não pensei ainda. Não Já- deu tempo. É impossível. Passa pensou. 2 e 2. Não deu. 2 e 2 é 4. Já respondi.
Esse é um aspecto racional. 13 vezes 11. Aí é mais... Esse é outro. São 2 sistemas racionais. Um muito rápido, e outro que mais tende a ser automatizado. consciente, né? O consciente é o mais Cuidado lento. com essa palavra consciente, ainda mais quando está falando com psicólogo, porque tem consciente, inconsciente, subconsciente, blá, blá, blá. Tá. Um rápido, um sistema racional rápido. A gente vai chamar disso na TCC de automático. Isso. E um sistema racional lento, analítico. Um interfere no outro? Provável. É provável que interfira. Influência. A gente não sabe em que medida. Então você está tentando reprogramar. O que eu devo te falar é assim. É possível que um dia você vá num podcast e se dê muito mal. Com certeza. Então, essas reprogramações, elas precisam ser feitas com alguma cautela. Porque geralmente a ansiedade está para proteger. Se você pisa num negócio mole e toma um susto e sai correndo, e não era nada. Do ponto de vista biológico, foi um excelente negócio. Uma excelente resposta, né? Uma excelente resposta. Porque se 1000 vezes você correr e não ter perigo, é melhor do que uma vez você não correr e ser um bicho peçonhento. Então as nossas respostas sempre vão supervalorizar o risco. Isso é biologicamente adaptativo. A gente vai sempre supervalorizar. Como as respostas biológicas e as psicológicas têm muito pouca diferença, também nós teremos muito mais medo das características psicológicas que se colocam para a gente durante a vida do que expectativa positiva. Na maior parte das vezes, a gente é menos lunático e mais realista. Estou falando da maior parte das pessoas. Tem os lunáticos? Claro que tem. E tem espaço para eles. E maravilha que existam os lunáticos. Agora, essa migração entre você ser um sonhador e achar que tudo vai dar certo e tudo, essa migração é perigosa. E a ansiedade entra nesse lugar. Você fica com medo do futuro. Você fica com medo do futuro por quê? Porque o risco de dar errado é muito grande. O risco de dar errado é maior do que o risco de dar certo. A gente precisa trabalhar muito para não dar errado. E a ansiedade está te lembrando isso todo dia. E o ser humano, ele é um bicho esquisito, porque ele é o único bicho que separa sobreviver e viver. O que é dar errado? O que significa dar errado? Nem sempre é morrer, cara. Já foi morrer lá na época das cavernas. Hoje não. Hoje a pessoa pode chegar no seu consultório e falar assim, não, eu estou vegetando. Não estou vivendo. Não estou vivendo. O que essa pessoa está querendo dizer para você? Eu estou vegetando. Significa que ela fez opções tão erradas, ela tomou decisões tão equivocadas em relação a um padrão que é dela. Porque a gente nem consegue ir até esse padrão, pelo menos não sem tempo, sem paciência, sem ouvido, sem clínica mesmo. A gente não consegue ir até esse padrão. O que ela quer dizer para você? O que ela está querendo te dizer? Eu estou vegetando. E eu só tenho condições de saber isso a partir dela mesmo. Agora você percebe como talvez ela não tenha ouvido a ansiedade? Sim. Porque a ansiedade é tão específica dela, porque todos os padrões que ela cria estão nela. E a ansiedade pode ser uma prisão, quando leva ela para esse lugar, e aí a gente já está trazendo um aspecto muito mais autêntico da ansiedade, onde a ansiedade te afasta daquilo que você quer, ou ela te aproxima daquilo que você quer. E aí eu já não estou mais usando o conceito de saudável ou doentia, eu estou usando de autêntica ou de alienada. Ela é sua, no sentido de que ela te leva para o lugar onde você se propõe a ir. Ela não é sua quando ela te freia, ela te segura para não ir até o lugar. Eu gostaria de ser empresário, eu sou talhado para ser empresário, eu tenho uma cabeça boa para ser empresário, minha família é toda de empresário, mas eu me borro de medo e nunca vou. Então essa ansiedade ela te segurou. Em compensação, minha família é de funcionários públicos, minha vida financeira é média, é medíocre, e eu deliro que um dia eu vou ser um empresário grande. Vou lá num banco, meto a mão lá e pego um empréstimo e vou e me arrebento. É bom que você tivesse ouvido sua ansiedade. Entendeu? Porque são aspectos muito, muito ligados à curva vital de cada um, as expectativas que cada um tem, e a essa característica profundamente humana e racional de diferenciar sobreviver de viver. Viver uma vida que vale a pena. Viver uma vida que vale a pena, não tem nada mais racional que isso. E que vale a pena para a pessoa diante dos seus valores, daquilo que faz sentido, né? Falando um pouco do episódio passado. Sim. E é interessante o que você falou, Murilo, porque pelo menos os profissionais éticos, eles têm esse cuidado de não buscar ser otimista.
sabe? O otimismo ele é tão fajuto quanto o pessimismo, na minha opinião. Nós precisamos ver um copo que está pelo meio como se ele estivesse realmente pelo meio, não meio cheio, meio vazio. Essa é uma opinião pessoal, mas carregada de teoria também. Porque, primeiro, nós temos um viés que faz parte da nossa história de vida, enfim, e as pessoas que são acometidas de algum transtorno mental já têm uma percepção um pouco diferente, alterada, enfim. Mas, de fato, se eu for otimista e não realista, eu perco muitas informações que poderiam me proteger. Muitos recursos que eu poderia captar, desenvolver, para evitar com que as mazelas que eu projeto no futuro aconteçam. E se eu não perceber que realmente esses riscos existem, o quanto eu estou correndo risco, né? O quanto eu estou correndo risco. Positividade tóxica, Jesus. No exemplo prático que eu dei, se eu não tivesse atentado por um pouquinho de ansiedade que eu tive, quando o Wesley me mandou o tema, eu não teria pelo menos estudado, feito um resumo, buscado artigo, visto aula sobre neurociência da ansiedade, a amígdala, como é que faz o processo. Isso é até uma dúvida que eu tenho, que eu ia tirar com o Dr. Murilo. Qual que é a dúvida? Como é que funciona a sensibilidade da amígdala isso, como é que funciona quimicamente no nosso cérebro essa ação de me sinto ansioso, não é nem do me sinto ansioso, do processo até eu me sentir ansioso com os sintomas e sinais que eu tenho. Só que, agora nós entramos nesse assunto, mas eu poderia não ter feito isso, eu poderia não ter estudado minimamente o tema e poderia vir aqui e pensar, não vai dar nada de errado mesmo, tô nem aí, vou lá, com a cara e com a coragem. Ia se ferrar, né? E provavelmente eu ia me ferrar muito grande. As chances, a probabilidade era muito maior do que a probabilidade de acerto. Mas, respeitando um pouquinho de um senso de racionalidade, vou ler, vou estudar, vou buscar um pouco do tema, vou estar do lado de profissionais muito incríveis, muito bons. Mas, voltando ao assunto do processo neuroquímico do cérebro. Como é que funciona? Bom, a sua amígdala, ela é uma região do cérebro que ela tem um cérebro aqui, se eu quiser mostrar, tem até. Querem ver o cérebro? Eu nunca vi esse seu cérebro, Wesley. Mas ele tem, olha. Você tá achando que é esse meu cérebro, cara. Olha aqui, rapaz. Tem nenhuma lesão aí, não, eu acho. Tem a amígdala. Aqui é a amígdala. Quem quiser ver, tá aqui a amígdala. A áreazinha. Você vê que ela é do lado do hipotálamo. A amígdala, ela é a região. E aí, quando a gente fala que ela é a região responsável, é engraçado porque as pessoas pensam que o estudo ele acontece de dentro para fora, né? Como se deixa eu ativar a minha amígdala. Não é assim, não. Você estimula as reações de medo em pessoas, olha para o cérebro funcionando através de um PET scan e você vê qual é a área que está mais estimulada. Então, a amígdala é a área mais estimulada. Exatamente como esse fenômeno funciona, a gente não sabe. A gente sabe que ela é a área que é estimulada. Só que a amígdala é muito perto do hipotálamo. O hipotálamo regula as suas funções neuroautonômicas todas. Frequência cardíaca, frequência respiratória e tudo. Então, quer dizer, como ali acontece uma mistura. Então, o medo gera reações autonômicas. Então, você realmente tem sudorese, sua palma da mão, tudo, além das reações psicológicas. Porque aqui na amígdala, além de todas as reações aqui, ela tem fibras que ligam com o córtex cerebral. Então, você vai ter reações psicológicas, pensamento acelerado, visão em foco. Você vai buscar saídas para a situação que você está vivendo. Nem sempre vai achar, mas vai buscar. E você vai ter as reações físicas para isso. A sua amígdala fica ativa geralmente por 15 minutos. Depois ela tende a diminuir a atividade, ela sai da crise. Mas ela fica sensibilizada. E ela fica sensibilizada também quando você muda de rotina. Você falou do controle. Quando você muda de rotina. O seu cérebro ele criou esse mecanismo de ter rotina, de ter hábitos, para te dar segurança mesmo. Porque se você for pensar bem, nós somos um bichinho muito frágil. A chance de dar errado é muito grande. Imaginando que a gente está. Imagina largados e pelados. É isso aí. A gente era para estar. Nosso código genético acha que a gente ainda está. Lá na mata, um monte de predador. Então a chance de dar errado é enorme. Você precisa estar o tempo todo prevenido. Em outras palavras, você precisa estar o tempo todo ansioso. Esse é um pré-requisito para você se manter vivo. Então a sua amígdala, ela fica... Se a gente imaginar um abajur, imagina que aqui tem uma lâmpadazinha que é assim que a gente vê no PET scan, como se ela estivesse clara, assim. Quando ela está 100% ligada, você está numa crise.
Mas na maior parte do tempo ela está ela está ligada, mas não está na intensidade máxima. Tipo ela stand-by. Ela fica assim. É o estado de alerta. Pronta, tá pronta pra... E você Chegar de aumenta solo, isso, você. por exemplo, se você dorme mal, se você perde o controle de alguma coisa, se você viaja, se você vai tomar uma decisão muito importante, você deixa a sua amígdala ali, ó, preparada para uma porcaria que pode vir a acontecer. E o cérebro, ele não entende muito bem a intensidade da porcaria e nem o lugar que vai ser a porcaria. Porque a porcaria pode ser acabar um relacionamento. Para algumas pessoas isso é uma tragédia existencial. Enquanto para outras, cara, não tá nem aí. Pode ser não ter sido chamado pra vir no podcast. Pode vir aqui e falar uma bobagem. Sim. Isso. Mas vai ser cortado na edição, mas é a minha imagem com vocês e tal. Isso pode ser. E aí você fala, mas isso é uma bobagem. Cara, eu conheço pessoas que perderam inúmeras oportunidades por causa de falar em público. Mas esse enorme. conceito é um conteúdo cognitivo, que é interessante, né? Que é diferente em cada pessoa. Sim, cada pessoa ela vai achar. Então, a sua amígdala, ela fica hipoativa, mas está ali ligadinha. E dependendo do dia, dependendo do que está acontecendo, é mais fácil de estimulá-la para um disparo. A ansiedade antecipatória é isso. A ansiedade antecipatória, a sua amígdala está o tempo todo já, assim, ó, na iminência de acontecer alguma coisa. Raramente a gente tem situações em que a amígdala ela fica ativada por várias horas. E acontece isso também. Acontece de pessoas passarem dias em crise. Aí, inclusive, leva à exaustão. Leva à exaustão uma pessoa que passa tanto tempo. Mas, basicamente, esse é o mecanismo. Então, a amígdala ela fica ativa e ela fica liberando substâncias de estresse o tempo inteiro e fica te preparando para alguma coisa muito ruim que vai acontecer. Essa coisa muito ruim que vai acontecer pode nunca acontecer ou pode, de fato, acontecer. Essa diferenciação é que é difícil. Por isso que é difícil você falar assim, mas a ansiedade é muito ruim. Você pode falar, a ansiedade é muito desconfortável, mas ela pode estar te protegendo de uma... Inclusive, por exemplo, relacionamentos tóxicos geralmente cursam com crises de ansiedade. E aí? Então, Que bom, né? Seu livro, Que bom tem um que capítulo do seu você livro que fala sobre vivendo isso. Tem um certos relacionamento episódios tóxico, lá tem que crise de você ansiedade. relata o tanto que o sintoma da ansiedade estava servindo para alguma coisa. Ele, na verdade, ele estava sendo autêntico. Ele estava funcionando como um alerta que devia ser ouvido. E nas psicopatologias, Murilo, as psicopatologias mais graves, assim, como é que funciona esse mecanismo da amígdala? Ela está hipersensibilizada. Porque aí, quando você fala assim, existem pessoas que desenvolvem ansiedade em lugares diferentes. Por exemplo, tem pessoas que têm muito medo de morrer. Então elas começam a prestar muita atenção no corpo e achar doença. Aí a sua amígdala ela vai ser sensibilizada preferencialmente por sintomas reais ou imaginários ligados ao corpo. Isso chama hipocondria. Tem pessoas que pensam com mais velocidade que as outras. Isso é uma vantagem, claro que é uma vantagem. Mas quando o seu pensamento ele começa a ficar voltado contra você, você pode chamar isso de toque. Você Quando você fica muito atento a esses pensamentos, né? Também intrusivos. E aí você tenta... E é tão simples, porque o pensamento ele é intrusivo. O seu todos temos pensamentos intrusivos. Não, todos os pensamentos são... Tenta pensar no que você quer. Você não consegue. Não, eu vou controlar meu pensamento aqui. Eu vou pensar... Impossível. Você não consegue. O pensamento é intrusivo por natureza. O pensamento ele surge e no máximo você elege qual é o pensamento que você quer dar um pouquinho de atenção por um tempo. Predominar por um tempo no máximo. Né? Você dá um enredo para ele. Então você alimenta o seu pensamento com um enredo. E geralmente você seleciona os pensamentos pelos que mais te emocionam. É como se a mente ela tivesse um algoritmo. E ela soubesse quais são as ideias que você é mais aficionado. Então ela começa a te jogar ideias menos atraentes. E você... beleza. Agora, se você ficar brigando muito com a mente, eu não vou te dar atenção, não. Ela vai apelando, cara. Ela vai apelando. E ela começa a recorrer àquelas ideias que são infalíveis. Aquelas sensações que para você são infalíveis. Se eu atender o telefone agora, minha mãe vai morrer. Tipo isso. Ou então, se eu vou ser traído para outra pessoa. Ou então, eu vou pegar uma doença para outra pessoa. Ou então, eu vou... Aí, quando a ideia, aí a mente consegue o que ela quer, que é a sua atenção. Ela captura. Isso chama teoria modular da mente.
A teoria modular da mente mostra exatamente essa tendência da mente de ficar jogando pensamentos aleatórios, mas que em determinado momento ela vai capturar. E parece que ela tem um algoritmo interno que consegue captar sempre a sua mente, que é o algoritmo que está sendo lido pelas redes sociais aí. É só entender como é que ele funciona e você trabalha bem parecido com o que é a própria mente. Se você prestar atenção na sua mente, ela fica te sugerindo pensamentos. Fica. E você fica fantasiando. Por exemplo, tem pessoas que têm um transtorno mental como TOC, que de alguma maneira esses pensamentos eles acabam tendo uma maior importância do que em nós, se esses pensamentos passam, né? Então, é obsessão. Aí eu fiquei curioso para saber, na amígdala, será que tem algum mecanismo um pouco diferente nesse sentido? Não tem, assim, fisicamente, anatomicamente não existe, quimicamente também nunca foi encontrado. Agora, no funcionamento específico, alguma coisa acontece ali que cruza as fibras do córtex com a amígdala, e aí os pensamentos geram medo, e o medo gera pensamento numa intensidade maior do que a gente está acostumado a observar. E você bloqueia esse através do bloqueio das emoções mesmo. Inclusive, são os antidepressivos que vão ali e conseguem bloquear. Se não conseguir bloquear, você bloqueia com um antipsicótico. Tem como você bloquear essa ligação. Mas aí tem um problema, você tira as emoções ruins e as boas. Então a pessoa fica meio anestesiada da vida. Não é exatamente uma missão simples essa. Bom, você que está aí nos assistindo, aproveita, se você está gostando do nosso bate-papo aqui, como se você estivesse no nosso consultório, se inscreve no canal, já deixa a sua sugestão de tema, nós vamos fazer essa série de vídeos sobre ansiedade e você não pode perder o próximo. Deixa a sua sugestão aí nos comentários, ok? Bom, vamos para uma etapa agora que é uma etapa de entregar mais do que o conhecimento, uma orientação, uma direção para que as pessoas possam lidar com as suas ansiedades, né? Eu quero ver a do Viktor Frankl. Não. Não, hoje você é a figura principal. Ai. Não, acho que enquanto... Pode falar, então. Não, vai. Não, começou, agora tem que ir. Não, enquanto dica prática para ansiedade, eu acho que uma das técnicas que mais tem sido usadas é mindfulness, né? E assim, para a psicologia existencial humanista, a gente fala muito do aqui e agora, né? De tentar presentificar as coisas, porque é a única coisa que a gente tem. O Viktor Frankl fala muito isso. A gente não tem nem o futuro e o passado já foi. Então, o que a gente tem, né? É o agora, é o presente. Então, é tentar viver plenamente o momento presente, o que é um grande desafio para a pessoa ansiosa. Sim. Que ela está ali num processo de antecipar esse futuro, né? Ou às vezes até de reviver esse passado e se arrependendo e gerando culpa e outras coisas. Mas, assim, existem alguns aliados, né? O Dr. Murilo pode falar um pouquinho mais. O sono, né? A manutenção de bons hábitos físicos mesmo, cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo por meio de exercícios físicos, né? O cuidado com o sono, uma rotina adequada para a saúde. Acho que tudo isso dá base para um bom funcionamento emocional, né? Psicológico de maneira geral. Mas também não garante, né? Muita coisa. Mas acho que, legal, enquanto ótimo. dicas práticas são maneiras, né? De cuidando do corpo e da mente também. Assim, a gente tem tratamento para ansiedade, manejo da ansiedade, você tem um sem fim de possibilidades, porque existe um sem fim de fenômenos que a gente chama de ansiedade. Cada pessoa vai chamar uma coisa de ansiedade. É claro que existe algo em comum que costura todos esses fenômenos, porém, tem uma particularidade para cada pessoa. Não por acaso, muitas pessoas melhoram regulando o sono, outras melhoram com meditação, outras melhoram com remédio, outras melhoram resolvendo uma questão relacional, outras melhoram quando o trabalho quando financeiramente estão mais adaptadas, e aí tende ao infinito. Eu acho, inclusive, que nessa série a gente vai fazer programas sobre tratamento não farmacológico da ansiedade. Tratamento farmacológico a gente pode. Mas existem algumas técnicas. Por exemplo, durante uma crise de ansiedade, o seu corpo está todo afetado. Então você tem que buscar uma coisa que chama coerência. Coerência é você equalizar a respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, tudo. Então, tônus muscular. Sim. É possível que você faça isso simplesmente tirando a sua atenção do pensamento e trazendo a sua atenção para o seu corpo.
Quando você vai falar sobre mindfulness, você tenta, na verdade, trabalhar os seus pensamentos, e é extremamente interessante porque a gente desconstruiu a ideia de que a nossa mente ela é educável. E é como se todo mundo já tivesse nascido com a mente pronta para estudar na escola, e não é verdade. A mente é tipo músculo mesmo, e a meditação ela é um treinamento para a mente, um treinamento para a atenção, é um treinamento extremamente complexo, só que é um treinamento longo, como a academia. Você não vai sentir, eu meditei hoje, não melhorei. Não é assim não, meu amigo. São meses de treinamento para você começar a ver os resultados. Assim como também na academia, você vai, no primeiro tempo você só sente dor. Depois você começa a melhorar. Agora, no momento da crise, aí nós não estamos falando de meditação, nós estamos falando de uma técnica específica em que você tira a atenção da crise, tira a atenção do pensamento fantasmagórico que está gerando e traz a atenção para o seu corpo, que pode ser para o peso das suas pernas, que pode ser para a sua frequência respiratória, que pode ser... E quando você traz essa atenção, você modula a atenção ali, você traz coerência para o seu corpo, especialmente se você conseguir prestar atenção na sua respiração. Se você for um pouquinho mais profundamente, você vai ver assim, você não controla a sua frequência cardíaca. A gente não controla. Não. A gente não controla a pressão arterial. A gente não controla as reações neuroautonômicas. Mas a gente controla se você vai contrair a mão ou não, o braço ou não. Tem outras reações que você controla. E a respiração ela é um meio termo. A respiração ela tem um pé lá, outro cá. Até certo ponto você controla. De um ponto para lá você não controla mais. O cérebro toma da sua mão e bota você na frequência. Então, quando você toma consciência da sua frequência respiratória, você está fazendo um link interessante e importante entre o seu sistema neuroautonômico e o seu sistema cognitivo normal, em vigília. E essa concentração, essa capacidade de, no momento da crise, vir para a respiração e não tomar atitude nenhuma, não vai fazer nenhuma bobagem, vai tirar você da crise. E depois, isso é só para sair da crise, depois procurar entender e compreender esse fenômeno. Que seja por psicoterapia, que seja por leitura, que seja... Porque aí você provavelmente, se você teve uma crise de ansiedade, você foi chamado para um caminho. Você está iniciado num caminho. Esse caminho ele não vai acabar ali. E você não tem muita escolha se vai... Não, é um caminho de autoconhecimento que está conectado com a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de autoconhecimento que vai ser usado para você. Assim como para outras pessoas, os mecanismos são outros. A ansiedade ela é um caminho para você. Portanto, e ela te escolheu, não é você que escolhe. Mas, não quero mais ser ansioso. Sinto muito. Eu duvido se você vai conseguir escolher isso. Paciência, não tem jeito. Você vai ter que aprender a lidar com isso e usar essa ferramenta a seu favor. Então, a ansiedade hoje ela é minha aliada. Ela é minha aliada em diversos aspectos da minha vida. Tem que aproveitar, né? Divulgar o livro. Sim. Olha só o que você falou. Ansiedade, culpado ou inocente. Mostra para o pessoal aí. É um livro. Mas tem que fazer propaganda. Eu não gosto de fazer propaganda. Tem um livro aqui, ó. O Wesley gosta de fazer propaganda, eu não gosto. Ansiedade, culpado ou inocente. Dr. Murilo Nascente. Hein? Livro muito bom, linguagem muito simples, acessível, muito bom. Eu gosto de Quem falar... quiser adquirir, pode entrar nas redes sociais e fazer o pedido lá no Instagram. A gente envia para qualquer lugar do Brasil, tá? Mas eu tenho uma dúvida. Sim. Vamos supor um ataque de pânico, uma crise de ansiedade muito severa. As reações do corpo, elas meio que se retroalimentam, alimentando ainda mais a minha ansiedade. Igual, estou ansioso, taquicardia. Se eu focar naquela taquicardia minha, isso não vai retroalimentar a minha ansiedade, sendo um ciclo quase sem fim? Não, quem vai retroalimentar a sua ansiedade é o seu pensamento focado no risco que você criou. Se você gerou um risco que é desproporcional à realidade. Se você continuar lá, danou-se. Isso é ansiedade antecipatória. Você tem crise porque está com medo de alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Daqui a pouquinho você está com medo de ter outra crise e não sai disso mais. Você vai ficar no estado de hipervigilância. O que é que você deve fazer? Não tem jeito de você sair de uma crise de pânico. Não tem jeito. Ela vai passar sozinha. O melhor que você pode fazer é deixar uma crise de pânico ser só uma crise de pânico. Olha que maravilha. Teve uma crise de pânico. Torná-la menos pior, né? Ser só a crise de pânico. É do mesmo jeito que, assim, você martela o dedo. Entendi. Doeu. Não martela de novo, não.
Entendi. Porque se você martelar de novo, vai doer, se martelar mais, vai inchar, daqui a pouquinho fica doendo até sem martelar. Uhum. Então, deixa ser só uma martelada no dedo. Foi uma crise de pânico, ponto. Por isso que eu falo, traz sua respiração, tira sua atenção, não faz nenhuma bobagem, espera passar. Se ficar pensando naquilo, e ficar com medo de ter nova crise, e ficar antecipando nova crise, aí você está fazendo assim. Porque no momento da crise aguda, eu acredito que essa pergunta surgiu por isso, algumas pessoas fazem a associação no conteúdo cognitivo que, por exemplo, se eu estou tendo taquicardia, eu vou morrer. Isso. Né? E aí, o foco na reação fisiológica, em algumas pessoas, pode... Não, mas nesse momento, validar, né? a pessoa só o faz sinal. ataque pneia, que aumenta a frequência, porque ela não está prestando atenção na respiração, ela está prestando atenção no medo de morrer. Então, na verdade, a perda do controle é ligada a uma conexão esquisita com o pensamento. Se você traz a sua atenção para o corpo, você vai ver que você não está morrendo. E a crise ela vai passando aos poucos, ela vai se resolvendo e se dissolve. Quando você fica 100% no pensamento, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, e esquece do corpo, o seu corpo toma umas atitudes muito esquisitas. Por exemplo, aumentar tanta frequência respiratória que você começa a fazer uma alcalose e aí sua boca começa a ficar dormente, sua mão começa a ficar dormente, você começa a dobrar a mão aqui e você faz uma síndrome conversiva. Isso aconteceu porque você esqueceu do corpo. Não porque você se conectou a ele, você se conectou tanto à mente e à aceleração que os pensamentos fizeram, que aí você esqueceu do corpo e começou a tomar atitudes que não. Se você controla a frequência respiratória, presta atenção nela. Presta atenção na respiração. Respira devagar. Respira fundo e devagar. Para com isso aí. Respira fundo e devagar. Você pode falar isso com o seu paciente. Pera, chama atenção igual criança. Para, presta atenção aí. Vai morrer não, moço. Respira. Ele vai sair da crise. Diretivamente, para, quieta aí, depois você morre, agora não, espera, na hora, porque ele entra num barato de ilusão. Quando um chamado de fora fala assim, menino, quieta aí, rapaz, vamos, a sua voz, dele tirar a atenção da crise para a sua voz, já é um alívio. Lance, né? Tirar o foco dos pensamentos. Tirar a atenção dali. E colocar o foco em outras coisas, seja na respiração. Tem umas técnicas que falam prestar atenção no ambiente, descrever o ambiente. O peso da perna. As cores, o peso da... Não é o peso, é você tirar a atenção dali da onde está gerando a crise. Isso é uma técnica para tirar o paciente da crise sem a sequela pior da crise, que é você ficar imaginando e fantasiando a próxima. Então é você deixar uma crise de pânico ser só a crise de pânico. Eu vou repetir. Não existe uma coisa que te tire uma crise de pânico. Ela vai durar 15 minutos. E ela vai acabar. E é uma certeza muito importante para quem não tem apaixona, crise, né? Não vicia, não é eterna. Ela vai durar, mas assim, também não tem jeito de falar, eu vou te ensinar uma técnica de tirar da crise de pânico imediatamente. Só se você sedar. E tem que ser na veia. Tem que pegar, seda. Aí você tira da crise, porque você tira a consciência. Agora, mesmo o Rivotril sublingual, que é uma técnica farmacológica, ele vai demorar 8, 10 minutos. É o período da crise. Né? E aí é o efeito placebo, eu já pus o remédio aqui, então acho que eu vou sair. Calma. Eu tô melhor. Isso acontece Não porque vou morrer. o cérebro tem um limiar de aguentar aqueles sintomas, aqueles sinais, esses 15 minutos ou não? É um período refratário. É um período refratário que o corpo humano ele tem um período refratário para quase todos os estímulos. Existe, por exemplo, até uma questão que usa no cinema. Você coloca uma imagem na sua frente, depois você põe outra imagem. Se for muito rápido entre uma imagem e outra, você conecta as duas e faz um movimento. É o período refratário da própria sinapse. Cada sistema tem o seu período refratário. O período refratário das emoções é entre 10 e 15 minutos. Isso não é só para o pânico, é para a raiva também. Se você está com raiva no trânsito, vai passar em 5, 10 minutos. Se você está com medo, vai passar. Se você está com nojo, vai passar. A reação principal vai passar. Aí é claro que você tem a sua mente livre para você ficar pensando naquilo e gerar novos estímulos. Né? Agora, se você tira o pensamento daquilo, a reação primária passa em no máximo 15 minutos. A reação emocional é assim. Okay. Vai lá, Rodrigão. Qual que é a sua dica? Eu acho que uma técnica é... Claro que a gente tem que isolar, cada caso é um caso. Cada caso precisa ser analisado. Eu sei a sua técnica. Estuda também, e vem pro podcast. Sim. Mas às vezes se expor àquele evento que eu projeto como ameaçador. De forma segura e gradual, hein? Por isso que eu disse. Cada caso é um caso, então tem que ter
um fator aí racional, sim, óbvio, respeitando os limites, mas porque muitas das vezes nós, igual a homofobia social, por exemplo, por que não controlado e se expondo aos poucos para aquilo que inicialmente você entende como aversivo, entende? Então se expor é um mecanismo muito bom, igual a apresentação. Muita gente tem sintomas de ansiedade quando vai apresentar um trabalho. Lá na faculdade, por exemplo, primeiro período e segundo período é uma coisa assim de 90% da sala, 80% da sala. E o que eu tento falar? Eu tenho uma facilidade? Tenho. Mas não é muito não. Mas eu vou lá e falo bem, razoavelmente. Eu falo para os meus amigos, assim, olha, tenta se expor. Aproveita agora que você está no primeiro período, que não tem cobrança nenhuma, se expõe àquele evento. Só lembra de estudar antes de se expor, claro, né? fazer alguma coisa, claro. Porque senão vai piorar. Se você não tiver... Mas a pessoa que... Mas esse que é o negócio. Quando eu converso com meus amigos, ou as pessoas que estão com esses sinais e sintomas, eu vejo que eles estudaram, eles sabem o conteúdo, mas na hora de falar, eles não conseguem, tem um bloqueio. Por isso que se expor... participação em sala de aula. Vai fazendo isso gradativamente até você chegar numa apresentação de palco, por exemplo, se expor naquela situação que você considera inicialmente aversiva, eu acredito que seja positivo. Ana Luísa, você tem crise de ansiedade antes da aula? Não. Adivinha por quê? Porque sabe da aula, uai. Está preparada para isso. Uhum. Tem 30 anos que eu dou aula. Eu entro numa sala de aula, eu acho que eu posso estar dormindo. Entro lá para falar de quê? Dá um jeito. Não é? Agora, o menino não sabe dar aula. Sim. O menino não sabe dar aula. Ele tem que ter crise de ansiedade mesmo. É normal, tem que ter crise de ansiedade, tem que passar mal e tudo. E igual você está falando, insiste, se prepara, vai, faz, aceita que dói menos, é assim mesmo, fica ansioso. E um dia, quem sabe, né? Se for o caminho dele, vai virar um professor, vai entrar na frente de 500 pessoas e vai falar. Eu imagino que para você também, eu não sei você, Wesley, como é isso, mas para me deixar ansioso para falar em público, tem que ser um público muito diferente do que eu estou habituado. Eu ainda fico ansioso. E eu já me apresentei muito em público, já falei para 5.000 pessoas. E, cara, ainda sinto um pouco de ansiedade, mas com o tempo, no início, assim, até eu assimilar aquela situação, ficar à vontade. Se eu for falar sobre um assunto que eu não domino muito bem, ou para um público que eu não estou habituado, é provável que eu vá ficar ansioso. Mas, se eu for dar uma aula de física, eu faço isso o tempo inteiro. Se eu for falar se sobre... expôs muito já, né? No começo também era assim? Demais, eu tinha muita crise. Não, eu tinha muita crise. Eu sofria muito no começo. Dessensibilizou, né? Porque é um processo de adaptação. Sim. Você adquire uma memória comportamental, você adquire repertório de comportamento e você vai utilizando aquele repertório. Novas ligações neurais em relação àquele estímulo. Repertório. Em algum momento você vai utilizar aquela apresentação que você deu sobre... E provavelmente o medo atual tem a ver com experiências passadas, com a história de vida da pessoa também, com quanto ela foi estimulada a isso. E se ela tem ou não essa dificuldade. Muitas outras questões muitas coisas. que não são ansiedade. Mas daí quando ele vai lá, no primeiro momento a experiência dele foi ruim. Ele adquiriu uma memória de medo ali, ok. Mas quando você vai, no primeiro momento, tento de novo. Eu consigo substituir aquela memória de medo que eu tinha por uma outra memória que vai me fazer gerar um outro comportamento. E isso vai crescer em mim um repertório comportamental que antes eu não tinha. Então, mas se eu não me colocar no lugar, eu nunca vou adquirir isso. Por isso que eu acho que uma dica é se exponha na medida racional, respeitando os limites plausíveis. Pode fazer uma hierarquia, começar ali do grau de importância isso, menor, aos poucos que... Bom, diante de tantas dicas, eu não sei nem bem o que falar, já passamos um pouco do tempo, mas você que está aí nos assistindo, você não pode perder os próximos episódios. Eu basicamente quero falar para você escutar um pouco mais a sua ansiedade e usar a expertise que o Murilo colocou no livro dele, que a ansiedade pode ser a sua amiga, se você souber escutar bem ela. Pode te dizer coisas importantes, pode te direcionar a decisões importantes que você precisa tomar na sua vida. Então, muito obrigado. Quero deixar todos vocês agradecerem. Muito obrigado você que está nos assistindo. Deixa aí o seu like, a sua inscrição e também o seu comentário com a sugestão de tema para a gente continuar falando aqui, como se fosse um consultório no podcast
Qual é o nome do podcast? Terapia em Foco. Eu já esqueci até o nome do podcast. Terapia em Foco. Terapia em foco. Terapia em Foco, Isso. Conexões para a Transformação. Isso. Muito bom. É isso. Obrigado. Agradeço aí. Obrigado. Obrigado, Edson, pela oportunidade novamente. É sempre um prazer, um aprendizado estar aqui com vocês. Hoje foi mais ainda que tive aula de neuroanatomia aqui agora. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Ana. E é isso. Valeu, é isso aí. Eu esqueci o nome do negócio. É porque é um nome muito grande.